Este é o podcast Sobre um Dizer. Eu sou a Cauana Mestre. E eu sou a Licene Garcia. Somos psicanalistas e aqui conversamos sobre filmes, séries, literatura, coisas da vida. E claro, sempre com a psicanálise. Eu queria saber qual que é a visão da psicanálise e a opinião de vocês sobre o congelamento de óvulos, que é essa parte meio estranha e nova da maternidade, que vem, enfim, orbitando por aí todas as mulheres que passam dos 30, que ainda não sabem se querem ou não ter filhos, ou se tem algum parceiro, alguma parceira. Então, quando você faz uma visita no médico, a primeira coisa que ela pergunta, ou ele, é se você pensa em congelar óvulos, e essa falsa esperança de uma garantia de um futuro que você nem sabe se você quer. Enfim, são tantas questões que eu não sei nem começar a elaborar, mas eu acho que seria uma discussão super bacana para saber do ponto de vista de vocês e da psicanálise. Eu acho que é isso. Muito obrigada. Hoje iniciamos nosso episódio com a pergunta de uma seguidora e que nos remeteu ao seguinte trecho do livro Mulheres e Discursos da psicanalista francesa Marie-Hélène Bruce. Ter ou não ter filhos? Eis algo que parecia simples até recentemente nas sociedades humanas. A reprodução, cujos móveis biológicos foram por muito tempo desconhecidos, articulava-se a filiação, processo simbólico em conformidade com as leis em vigor e com o discurso dominante em cada sociedade. O avanço das ciências do ser vivo transformou definitivamente a paisagem sexual. O que se reproduz são as células, e na reprodução sexuada, os óvulos e os espermatozoides. Atualmente, o sexo pertence à dimensão do real, para o qual a ciência, pouco a pouco, estabelece as leis. Consequentemente, a reprodução humana, ao cair nas mãos do saber e das práticas científicas, entrou no campo da indústria humana. Tudo isso modificou radicalmente o ser mãe. Como delimitar o desejo e o não desejo de ser mãe quando a maternidade ainda é um imperativo? Eu acho que é a partir dessa pergunta que a gente pode começar a nossa conversa hoje a partir desse áudio da seguidora. Essa pergunta ocupa muito as análises, porque é uma pergunta que precisa, primeiro ponto, ela só pode ser respondida de forma singular. Porque, veja, para decidir se eu desejo ou não desejo ser mãe, eu preciso antes dizer o que para mim significa ser mãe. E cada uma tem sua história para contar. Cada uma tem um significado para isso. Não basta o significado da cultura. É preciso também encontrar o que significa para cada mulher ter um filho, ocupar-se da criação de um filho. Muito se confunde o desejo de um filho pelo desejo de ser mãe. São coisas diferentes. Isso, e eu acho que esse é o ponto que a Bruce traz da indústria humana, ou como eu às vezes digo, a indústria de bebês, em que o bebê vem muito nesse lugar, né? Porque existe quase um assédio dessa indústria. Nos Estados Unidos, por exemplo, isso é ainda mais forte. Então, nas propagandas, eu cheguei a ver, assim, outdoor, clínicas de reprodução assistida. O que tem lá na imagem? Bebês. Então, o bebê vem muito nesse lugar de uma conquista, de algo que pode ser quase que um objeto de consumo. Sim. E aqui a gente não está falando, em hipótese alguma, acho que isso é muito importante de localizar, discordamos ou não queremos os avanços da ciência, inclusive na área da reprodução, de forma alguma. Existem mulheres, existem parceiros, né, casais de todas as configurações que desejam ter filhos
e que precisam e hoje podem contar com essa O avanço da vertente ciência. da ciência. Exatamente, né? Não, isso aí a gente não precisa nem aqui, imagina, explicar e discutir. Mas o que essa seguidora traz no áudio, e é nesse ponto que eu acho que é importante, é quando tem dúvida, tem uma vacilação aí. Eu não sei o que eu quero, mas parece que a cultura me diz que eu tenho que querer isso. E Eu que sou eu tenho, assediada por esse imperativo. que eu tenho que pensar nisso antecipadamente antes de querer, antes de poder ter formulado alguma questão sobre isso. Eu lembro que antes de eu engravidei aos 37 anos. Então, uma idade já mais avançada, biologicamente falando, para uma mulher. Hoje a gente sabe que a ciência avançou a ponto de que muitas mulheres, né, acima de 40 anos podem ter filhos e tudo mais, inclusive se servindo desse benefício, né, da FIV, né, da reprodução assistida. Mas, desde do momento em que eu fiz 30 anos, o ginecologista, hoje a ginecologista, pergunta: você vai congelar óvulos? Você vai congelar óvulos? Antes mesmo de que eu pudesse formalizar uma questão sobre isso, ou, né, ter um parceiro com quem eu quisesse e planejasse isso minimamente na minha vida, eu tinha que decidir por uma coisa que eu não sabia se eu queria, em que momento que isso aconteceria. A pergunta pode ser inofensiva, mas ela vem e ela cai como um imperativo diante ainda das mulheres que podem não desejar ser mãe hoje e que você precisa, de algum modo, se antecipar diante disso ou querer, ou decidir se quer ou não quer, ainda quando isso não é uma pergunta, não é uma questão. E eu fico pensando se tem também o outro lado, se de repente é possível que algumas mulheres congelem os óvulos, né? Na primeira pergunta do primeiro médico, não, é isso. Se ele está dizendo que é importante, vamos lá, vamos congelar, né? Que mal há nisso? E aí isso fica assim quase que como uma garantia de que se o desejo aparecer ou quando o desejo aparecer, as coisas podem acontecer. E isso também impede uma questão, uma reflexão sobre o que significa fazer esse planejamento. Eu vou esperar pelo quê? Qual é a minha expectativa? O que significaria ter um filho? Que tipo de configuração eu desejo para ter na vida um filho, né? Para ter uma criança? Então, de um modo geral, me parece que, como tudo, né? Como todos os outros imperativos que a cultura impõe, esse imperativo é mais um, e a maioria, vamos dizer, né, recai sobre as mulheres, Claro. desde sempre. Esse é mais um que impede cada uma de encontrar o que há de singular numa decisão como essa. Até porque, Cal, é importante isso que você traz, porque ainda que, bom, tenha lá a paciente, né, desse médico que optou pelo congelamento, ainda assim não é garantido que esse congelamento isso funcione, por exemplo. A gente escuta Exato. muitas histórias de mulheres que fazem o congelamento e chega na hora de usar, nenhuma desses procedimentos, né, são bem-sucedidos. E aí, a cada vez, né, uma bomba de hormônio pelo qual essa mulher e o corpo dela precisa ser submetido às expectativas, à frustração que disso decorre né, disso que não foi bem sucedido. E pouco disso se fala também, dos Do efeitos, processo, né? do processo como um todo. O que a gente escuta na clínica, quando acompanha casos Sim. assim, é que é sofrido, difícil, porque requer não só do corpo da mulher uma disposição, mas psiquicamente
quanta expectativa, quanta coisa se coloca ali, quantas reflexões, muitas vezes, muita frustração no processo. Uhum. E, e, e é isso. A indústria oferece alguma coisa, cria uma demanda, mas nunca oferece espaço para que tudo isso seja trabalhado. E assim, cria uma demanda que gera uma necessidade, que daí sai do campo da demanda e entra para o campo da necessidade. Né? Fora esses pontos que você traz, que são importantíssimos dessa disposição psíquica que é preciso, mas a gente está falando, né, também de uma disposição financeira para custear isso, porque, né, não é um É procedimento caro. que é para todos. Não é uma coisa que, né, tá ao acesso de toda a população. É de uma parcela muito, muito pequena da população que tem acesso a essa possibilidade. Exatamente. O que abre uma outra pergunta: como fica tudo isso para as mulheres que também estão submetidas a esse imperativo, né, a todo esse efeito dessa demanda cultural, né, de que é preciso, que tem uma idade, mulher tem idade, a mulher não pode esperar diferente do homem, etc. Podem se servir desses recursos, né, da ciência. E aí, como que fica isso? Então, de novo, a gente cai no caso a caso, a gente cai no singular. O desejo dessa mulher é menos legítimo, por exemplo. Veja, abre uma série de Exatamente. discussões. E eu fico pensando, Li, numa sociedade como a nossa, por exemplo, aqui no Brasil, e em outros lugares também, em que há um assédio da indústria, da reprodução, assim, né, que coloca os bebês nesse lugar, assim, de um objeto de realização, né, de um objeto de completude, uma coisa, em psicanálise a gente diria, né, o filho falo, quer dizer, então venha fazer que você vai conquistar isso que vai te completar, né, Uhum. que vai completar uma família, ou que vai completar uma mulher. Então, ao mesmo tempo em que essa sociedade é radicalmente contra a legalização do aborto. Quer dizer, a gente vai cada vez mais tocando nesses imperativos que recaem sobre as mulheres, nessas Sobre o proibições corpo que das recaem mulheres. sobre o corpo das mulheres, né? Ditar o que deve ser, o que deve acontecer com o corpo de uma mulher. Uhum. E talvez o maior imperativo de todos, que a cultura, desde o início da civilização, e que se mantém até hoje, talvez o maior deles seja: toda mulher precisa ser mãe. Essa Sim. crença de que existe instinto materno. Isso, né? E de que esse corpo, o corpo de mulher, é esse corpo biológico que abriga um útero, em que mulher e útero são sinônimos. Uhum. Então, se você tem um útero, é para ter filho. E como aí é difícil localizar não só o desejo de não ter filhos, mas o desejo de ter também. Sim, sim. Eu acho que esse é o ponto crucial. O desejo é algo que se delimita, é uma bússola que orienta o sujeito. E ela pode seguir para um lado, como ela pode nortear para outro. Mas isso, e acho que aí a gente toca num ponto crucial: mulher não é mãe, mãe não é mulher. Mãe pode ser um dos lugares que uma mulher deseja ou não ocupar. Não à toa, né? O Lacan vai dizer que mãe é um desejo. É um dos Isso não é nomes. uma identidade, Não é uma né? identidade, é um dos Sou nomes do mãe. desejo. Isso, é um dos nomes do Uhum. desejo. Então, o desejo de uma mulher não necessariamente precisa passar pelo ser mãe para que ela seja uma mulher. Uma mulher desejante. Exatamente. E ainda quando essa mulher decide
localizar na maternidade uma das suas formas de desejar, ela não deve, né? É aqui não colocando um imperativo, mas colocando um cuidado, esgotar o seu desejo na maternidade, fechar o seu desejo na maternidade, porque essa mãe ainda é uma mulher. A mulher vem primeiro. A mulher vem primeiro, exatamente. E se a mulher vem primeiro, a sexualidade da mulher também vem primeiro, né? Porque eu acho que essa é a raiz dessa lei, né? De que a mulher precisa ser mãe. A raiz é justamente a de recusar a sexualidade feminina, que é o que a sociedade faz desde sempre. Freud fala isso num texto que agora não vou me lembrar o ano, né? Que chama O Tabu da Virgindade. Então, ele, imagina, tá dizendo disso desde sempre, né? Que é isso que a gente está dizendo. Veja, lá o Freud já trazia notícias disso, que ainda é muito atual, que o capital ainda quer deter o controle do que uma mulher faz, do próprio corpo, do que uma mulher pode fazer, do próprio desejo. Ninguém pergunta para um homem sobre o desejo de ser pai. Ele não vai ao médico e alguém pergunta: você já pensou se você quer ser pai e você quer fazer um congelamento ou né, um espermograma para saber se está tudo bem com os seus espermatozoides? Nunca ouvi falar disso. Não, eu estou escutando você, me deu vontade de rir. Porque a pergunta é tão bizarra. Olha só, né? Como, assim, é impensável uma pergunta aparecer numa consulta. É isso, né? Assim a gente precisa retomar o fio do desejo, o fio de poder escutar cada mulher em sua singularidade. Que universo simbólico ela tem para desejar isso ou não? Que espaço tem para isso na vida dela ou não? Porque o que a gente encontra, por exemplo, são mulheres que por vezes se veem, e é isso que a nossa seguidora traz no áudio, divididas por tentar responder a um imperativo social que ela nem sabe se isso passa pelo desejo dela. E que ela fica atordoada e perdida sem saber o que fazer diante disso. Exatamente. E também, sabe, com a falsa dimensão de que todo mundo vai tomar uma decisão sem dúvida. Perfeito, calma. Né? De que essa decisão é sem vacilação, é sem dúvida, é sem pergunta, de que é fácil dizer. Então é isso. Eu vou ter um filho. E isso não tem vacilação nenhuma. Ou então, isso, eu não quero ter um filho. E isso também não vai vacilar vez ou outra. Sim. Quer dizer, de que é possível, a ilusão de que é possível tomar uma decisão e fazer uma escolha sem perda. É possível ter uma certeza e uma garantia naquilo que se escolhe. Né? Acho que você pode dizer, e eu também posso dizer, no momento em que eu me encontrei com um positivo, eu me assustei. Falei, não pode, como assim? Mas sempre foi claro para mim o desejo por um filho em um dado momento da minha vida. Foi num momento completamente em que eu não esperava, mas ali tinha um desejo, mas que eu me assustei diante daquele positivo. Eu nunca esqueço uma vez escutando uma conferência e que a Noemi dizia assim, né? A Noemi Brown, que é uma psicanalista de Curitiba, ela dizia que até a mulher mais decidida pela maternidade se assusta quando tem um positivo nas mãos. É aí que tem justamente essa dimensão da vacilação do desejo, onde né, você se encontra com esse desejo muito de frente. Porque aí entra para dar alguma resposta, para fazer alguma coisa com esse positivo, é que vai entrar esse universo simbólico do que é ser mãe, o que é ter um filho,
como eu vi a minha mãe ser mãe, como eu vi minha avó ser mãe, como são as mães que eu conheço, de que modo elas exercem a maternidade, que recusa elas tiveram que fazer, quais recusas elas, geralmente é no plural, elas precisaram fazer, né, diante dessa criança, assim, incontáveis perguntas e coisas que aparecem ali e que precisam de elaboração, né? Precisam de elaboração. Então, essa dimensão, assim, e isso que eu acho importante pensar, quando a gente está falando de reprodução assistida, como fica a dimensão da contingência, dessa contingência por onde o desejo aparece? Como fica o desejo de ter um filho quando é preciso trabalhar tanto para que isso aconteça? Sim. Quando esse esforço é, 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 é um grande esforço, né? Sim. Então, é claro que a gente vai acompanhar é que quando o desejo atravessa a maternidade, ele vai se colocar depois na gestação, ele vai se colocar depois quando o bebê nasce, né? Isso vai se inscrever ali. Não sem impasses também. Sim, nunca sem impasses. E esse é o problema da indústria de bebês. É a ilusão de que tudo isso vai ser fácil, né? É fácil de conquistar esse prêmio, e isso que vai completar a família, que vai completar. Como se os impasses não fossem existir de qualquer forma, como se a maternidade, desse modo, quando ela é tão decidida, né, quando é preciso trabalhar tanto por ela não fosse encontrar problemas e vacilação e etc. Como se a maternidade ali não fosse ter divisão. A maternidade é onde as divisões, né, se escancaram. Porque é interessante que você traz isso, né? Poder recolher de como minha mãe foi como mãe, minha avó foi como mãe né, da minha mãe, mas que não dizem de como você vai ser mãe do seu filho. Porque esse par é singular. Você pode ter notícias dos outros pares, mas como esse laço vai se construir nesse par, né, de uma mãe com um filho, isso é sempre a cada vez. E aí que vem a contingência, né? Porque a mãe também não sabe o que o filho vai pedir dela, né? De que modo ele vai se enlaçar com ela. Porque aí entra também a singularidade do bebê, que vem e que já tem uma singularidade, que já tem, né, uma diferença ali em relação à mãe. Então, claro, essas referências, elas são a primeira coisa que aparece, porque quando a gente está diante do desconhecido, a primeira coisa que a gente faz é buscar o que a gente tem de familiar. Então, para minha mãe foi muito difícil ser mãe. Então, provavelmente, né? A maternidade é eu acho difícil. a maternidade é muito difícil, eu não quero isso. E o contrário também. Sim. A minha mãe se satisfaz quase que completamente, pelo menos é a leitura que eu faço, nesse lugar da maternidade. Então é isso, né? É o que eu devo querer também. Ou que eu tenho pavor de que aconteça comigo. Sim. De que, né, eu tenha que me perder das minhas coisas para ser mãe. Bom, a gente entra nesse campo, meu Deus, a discussão é infinita, a gente ficaria dias aqui falando, né? Porque é isso, abre, veja como é uma discussão ampla. E a gente reduzir isso a um imperativo, a gente perde de vista justamente esse monte de fios que podem ser tecidos
e disso uma mulher construir um laço com alguma coisa, seja com a maternidade ou não. Exatamente. Bom, acho que agora você fechou o episódio, né? Sim. Então Beijo. tá. Nos vemos no próximo. Tchau, Tchau. tchau. Se você tem uma pergunta, uma reflexão ou uma história que deseja compartilhar conosco, procure pela gente nas redes sociais, @sobre um dizer, e por lá você pode escrever ou mandar um áudio. E não se preocupe, a sua identidade não será revelada.